Passamos agora, então, a estudar um pouquinho sobre o mito de Quetzalcoatl. Essa é a figura central, o símbolo, o mito que vai ser o grande coração, a alma de toda a simbologia sagrada desses povos. A própria palavra Quetzalcoatl quer dizer serpente emplumada, na sua língua chamada língua Nahuatl. Serpente para eles era um símbolo do elemento muito potente, das forças terrestres telúricas, mas que estava arrastando na terra, estavam aprisionadas só para as coisas do mundo da matéria. Forças adormecidas, como a gente pode pensar numa linguagem mais moderna, aquela força que existe lá dentro do átomo. E se a gente quebrar esse átomo, aquela força pode ser canalizada, que é muito potente. Então, esse símbolo de uma força que ainda não foi despertada, desenvolvida e emplumada, né? É a serpente pássaro ou serpente emplumada, porque a capacidade de fazer com que essas forças se desenvolvam, esses poderes latentes humanos tenham então a capacidade de sair só desse mundo terrestre e alcance uma dimensão do que é universal e mais eterno. Assim conta o mito que Quetzalcoatl nasce de uma mãe virgem, também repetindo inúmeros mitos de outras tradições, após essa mãe virgem ingerir uma pedra preciosa, que era o símbolo da perfeição e da luz, porque era aquela transparência, a ordem, aquela beleza na sua expressão e aquela capacidade de ser permeável à luz e mostrar sua transparência. E assim, essa mãe, após ingerir essa pedra, tem toda essa gravidez e teria nascido Quetzalcoatl. Outras tradições já dizem que ele seria um mago que se salvou de um grande desastre, de um grande dilúvio, teria sido criado numa cripta ou mesmo embaixo de uma pirâmide e teria despertado pouco a pouco essa sua sabedoria e de vez em quando ele voltaria para ajudar a humanidade, como muitos outros mitos dizem, que aqueles mais sábios poderiam então ajudar a humanidade. Conta o mito também que ele teria sido tentado pelos demônios, as forças que queriam que ele fosse derrubado. Mas como assim? Que tanto de perfeição é essa? Não, não pode ser assim, não pode ser tão perfeito, vamos ver. E aí é quando eles mostram para ele a sua figura. E ele se vê no espelho e ele diz, bom, mas não sou tão perfeito assim, né? Outros dizem que teria mostrado para ele a mulher, também tradição muito comum. E aí uma vez que mostra essa figura feminina, ele se apaixona e aí cai nesse mundo terrestre. E aí então leva um tempo para que ele acorde e fale, nossa, mas eu tenho que voltar à minha condição natural. E aí esse desconcerto, essa dor, seja por ver-se no seu espelho, no espelho e ver que não era tão perfeito assim, ou por unir-se a uma mulher, que aí nesse caso é o símbolo dele estar conectado ao mundo material e esquecer a sua origem celeste. Nós vamos explicar um pouco esse símbolo do espelho, que depois é um pouco enfumaçado, onde a nossa imagem se polui um pouco, ele é embriagado nesse mundo das ilusões, ele começa toda uma trajetória. Então ele cai nesse mundo da matéria, mas agora ele tem que fazer esse combate, essa luta por vencer a inércia da matéria,
assim como nós, né, no nosso dia a dia, que a gente tem que vencer a inércia do corpo para caminhar, vencer a nossa inércia para realizar um monte de coisas, nossos veículos da vida, né, assim como um carro, ele leva um tempo para poder sair do seu lugar, né, ele tem que ter uma potência, uma força, um motor para tirar aquele peso do lugar. Também a matéria vai nos enredando, nos seduzindo, e ele teria a missão então de conscientemente mover a matéria, esse movimento vital e consciente que vai ser todo o trabalho. E esse era o combate da consciência contra o automatismo, a mecanicidade, a consciência e a vida com a inércia, contra as forças que nos tornam estagnados, não evoluídos. E assim ele ia fazer esse combate em forma de tigre. Porque também, simbolicamente, Quetzalcoatl é uma espécie de sol, ou é o ser humano, ele é muita coisa. Esse sol, quando passa durante a noite, simbolicamente, nos mundos subterrâneos, ele teria que vencer as forças da escuridão. E esse símbolo de combate, de luta, de força para romper os obstáculos e as dificuldades é representado pelo tigre. Depois ele teria que ir mais fundo ainda, tomar contato com aquele limiar entre a vida e a morte, para sair dali incólume, sem morrer, para, na verdade, tomar consciência da imortalidade. E assim ele poderia, superando essa morte. O que é superar a morte? É quando eu sou capaz de perceber que algo em mim não morre. Se eu tiver essa convicção de que uma partícula, um ponto de uma ideia, uma bondade, um elemento dentro de mim não morre, então eu posso falar assim, não, então muitas coisas em mim vão morrer, mas algo não morre. Então, simbolicamente, vencer a morte não é não morrer fisicamente, mas é perceber algo em nós que nunca vai morrer. E assim, esse momento dele é o momento onde ele se transforma simbolicamente em outra figura, que é a figura de um cachorro, o Xolotl. Aí, agora ele é uma espécie de duplo, uma espécie de gêmeo de Quetzalcoatl que vai vencer as forças que nos fazem morrer. E para eles a morte era ficar na inércia, a morte era quando você se entregava às forças caóticas da matéria, ao mundo mecânico, onde você não sabe por quê nem para quê, e você não consegue parar aquelas forças, você não tem o poder de dar vida a essas forças mecânicas. E quando ele então vence tudo isso, saindo do submundo, ele poderia nascer novamente com o sol, como o sol, ou seja, venceu as trevas, ou ele ganharia a dimensão da sabedoria, ou ele seria a estrela matutina e voltaria a habitar esse mundo de onde ele teria vindo em alguns mitos, que é o planeta Vênus. Então há várias interpretações, vários relatos diferentes, mas qual é o certo, qual é o Quetzalcoatl mesmo? Ele é tudo isso, porque essa é outra chave da linguagem simbólica, ela é capaz de contemplar vários aspectos das realidades. Ela pode falar de uma realidade do Sol, da astronomia, ela pode falar da realidade do ser humano, ela pode falar de um sábio que pode ajudar a humanidade, tudo isso é contemplado.
e ele é o Sol, ele é o planeta Vênus, ele é o ser humano. E essa história, esse mito que conta uma luta e uma vitória sobre a inércia que equivale à morte, é a história do ser humano. E aí é onde entra a nossa capacidade de aprender, de buscar essas pegadas, que falando em pegadas, nós sabemos que eles representavam a presença do divino algumas vezes com pegadas. E algumas imagens mostram um monte de pegadas, mostrando que quem assinalava o caminho era o divino. E assim ele inaugura essa chamada Era do Centro, ou Quinta Era, que para eles já teriam existido 4 eras anteriores, e essa era o quinto período, ou a quinta fase da humanidade, chamada Era do Centro, ou Era do Sol, porque representava esse centro que superou o quadrado, como a gente falava, a base da pirâmide, para eles a nossa parte mais mortal, que não é duradoura, a nossa personalidade, era esse quadrado, esse elemento terrestre que tinha que ser superado por um quinto elemento. O quinto elemento era a superação da cruz, para que a gente pudesse ter então a consciência e o movimento vital e fazer voltar a vida, trazer novamente o sol. Por isso que é chamada a Era do Quinto Sol, inaugurada então por Quetzalcoatl. Verticalizar os nossos esforços, subir os degraus da pirâmide, resgatar a nossa consciência de uma pátria celeste simbolicamente, né? Nossa origem, nosso mundo verdadeiro não seria as coisas passageiras. Nossa pátria verdadeira é essa pátria que nos remete ao que é eterno. Ali é a nossa casa. E vencer essas provas é tomar consciência dessa verdadeira natureza humana e voltar à casa do Pai, voltar ao mundo celeste, voltar às raízes humanas, ou seja, reconstruir-se como um ser humano integral. Aí é quando ele está por inteiro, com todas as suas potencialidades, inclusive fazendo funcionar esse sol interior, vencendo a sua inércia, a sua estagnação e ao mesmo tempo se conectando com a totalidade, se percebendo como um elemento que faz parte de um todo e não como uma peça solta dentro de um mundo que ele nem sabe por que vive, nem sabe para que está aqui, já que as coisas todas vão acabar qualquer dia. E o que eu faço aqui? Não, ele voltar essa consciência da sua própria união com o todo, que esse é o sentido do sagrado que falávamos antes. Agora nós vamos passar a falar sobre alguns símbolos teológicos do México Antigo, para vermos imagens e aprendermos um pouco mais. Eu já havia falado anteriormente sobre a ideia dos felinos, que é a contraparte de Quetzalcoatl no mundo da matéria. Essa ideia que na América é o jaguar, que é a mesma ideia do tigre, que é a coragem do felino, a força combativa e essa capacidade que o ser humano teria que viver na chave humana desse mito de Quetzalcoatl para romper a inércia do mundo material, romper as suas dificuldades, os seus limites, para ir conquistando pouco a pouco esse ponto de luz e consciência. Então essa natureza luminosa, essa partícula de consciência luminosa que estaria
dentro do ser humano e na própria vida teria que ser conquistada, construída. Então, para isso eu preciso combater, abrir espaço no mundo material. E essa imagem é trazida em alguns elementos representados de seres humanos como machados, como a parte que corta do machado, representando aquela que abre, que rompe o mundo da matéria para que se veja no seu coração o seu ponto de luz, para que a gente abra um ponto de vida. E essa vida representando a capacidade que eu tenho de ver a essência que deu origem, que estava ali adormecida, lentificada pelo mundo material, porque sempre quando eu falo esse ponto de luz que nasce da matéria, tem a ver com a capacidade de consciência, de visão, porque luz é visão, é consciência. Então, o machado que rompe, que abre as fendas na matéria, representa a mesma força combativa do felino, que estando no mundo da matéria vai ter que romper todas essas dificuldades, combatê-las para que dali nasça a força da vida. É como abrir um espaço de uma água que está ali numa nascente e abrir o espaço para que aquela água possa jorrar. Então isso é um símbolo de resgatar a consciência luminosa que existe no coração do ser humano, para que ele então possa compreender a vida, para que a matéria adquira esse sentido vital, esse movimento consciente e fluido da vida e ao mesmo tempo harmônico. Por isso essas imagens com o ser humano com uma boca em forma de felino e um desenho em forma de machado. Claro que só a parte de metal do machado, mostrando que essa parte que corta, essa parte que nós temos que ter de vontade, de combate, de coragem para abrir essa matéria que resiste àquelas dificuldades que estão ali e eu não consegui vencer. Muito bonitas essas imagens, porque nesse momento o ser humano tem que resgatar a coragem do felino, a força combativa. Então esse é o exemplo simbólico que nos parece às vezes estranho. Como assim um ser humano em forma de animal? É uma representação estranha, parece que a gente está retrocedendo. Não, mas é uma evocação àquele símbolo que o animal carrega, a potência de virtude que ele representa simbolicamente para nós. Então dessa forma, Quetzalcoatl, nesse momento, ele recorda essa situação do ser humano. Ele está entre o mundo material e o mundo eterno, entre as coisas passageiras e aquelas que ele anseia que sejam duradouras, né? Um momento de luta, é um momento de divisão, e ele tem que pouco a pouco ser capaz de estar no mundo que acaba, que perece, que é cíclico, mas tendo essa consciência e essa visão. Ele próprio, conscientemente, fazer com que essa presença do aspecto profundo e sagrado esteja ali constantemente. Por isso que é o exercício da construção constante de si mesmo, ou da luta constante. Todos os dias teria que haver uma luta. Por isso que eu falava para vocês que o sol simbolicamente penetra no mundo terrestre, esse sol simbólico que desce as trevas e tem que vencer as trevas, a escuridão, para que ele volte a nascer amanhã. É um símbolo dia a dia de todas as lutas que deveriam ser travadas para que o ser humano possa chegar à cúspide da pirâmide. Esse fenômeno humano, essa dualidade, ora nós somos aqueles que querem ficar parados, inertes, ora nós somos egoístas, ora nós pensamos, mas e o outro?
E a humanidade, ora eu só quero viver para as coisas pequenas, minúsculas, ora eu tenho um sonho de amplitude, eu sou capaz de olhar as estrelas, o céu e falar, nossa, mas há muito mais do que isso. Então nós vivemos um pouco nesse conflito interno, nessa dualidade. É como se fosse uma vitória sobre o tempo e o espaço. A vitória para que o tempo não seja o elemento que nos devore. É um pouco o que a gente vive quando tenta dominar o tempo, né? Parece que o tempo está passando por cima de nós e nós não conseguimos fazer e viver o que a gente propõe. E quando a gente consegue ter a capacidade de falar, não, esse tempo para isso, para aquilo, planejo, ordeno meu tempo, minha vida, eu sou capaz então de ter esse domínio, ter vencido um pouquinho essa prova do tempo. Outro símbolo é Tezcatlipoca, relacionado então com essa ideia do jaguar, muitas vezes. Porque o Tezcatlipoca, há 4 tipos de Tezcatlipoca, representando os 4 pontos cardeais. Mas esse relacionado ao jaguar, ele representa a parte do sol na terra, ou da consciência aprisionada, da partícula luminosa aprisionada na terra, representando esse momento de nós estarmos na escuridão, onde nós não temos forças, às vezes, para reagir. É como a gente falar, mas eu não sei isso, mas isso eu não consigo, isso eu não dou conta. Essa vivência do mito do sagrado fazia com que essa força acordasse na alma de cada ser humano. Então, esse momento é representado como a humanidade que está nesse espelho. Lembra que eu falava que Quetzalcoatl foi mostrado para ele o espelho e ele viu as suas imperfeições? Assim é a representação da condição humana. Essa partícula projetada na matéria é um espelho enfumaçado. Eu não consigo ver aquilo que eu verdadeiramente sou. É uma imagem que está fosca, confusa, e eu não consigo perceber que potências estão adormecidas. É o símbolo do nosso momento, essa névoa, essa falta de clareza, de sabedoria, de visão, uma superfície ainda opaca e deformada que precisaria ser construída, talhada. Daí a imagem para eles da perfeição como uma pedra preciosa, porque eu vou talhar a pedra, dar a ela, você pegar a pedra preciosa, bruta, ela não é transparente, bela, luminosa, mas quando eu vou talhando essa pedra, encontrando a sua melhor expressão, aquilo que dá a ela maior transparência, beleza, cor, luminosidade, é fazer então com que haja essa evolução e aperfeiçoamento, refletir aquilo que existia na essência de maneira perfeita, ou seja, a sua verdade interior trazida à tona de maneira plena, luminosa e perfeita. Essa é a evolução, o aperfeiçoamento. Então, Tezcatlipoca é como o espelho, a sombra, o momento em que esse Quetzalcoatl desce ao mundo e vai viver as imperfeições do mundo, a situação de vida que é aquele que está num caminho evolutivo. Por isso que seria aqui muito claramente o protótipo da humanidade. Só que Tezcatlipoca tem uma forma de jaguar, porque ele luta. Ele não se conforma. Não, não, mas eu estou aqui, é isso aí mesmo, sou imperfeito, acabou, não tem chance. Não, ele tem vigilância, coragem, força. E a capacidade, então, de empreender
essa luta e trazer de volta a dinâmica e a luminosidade. Outro elemento importante nessa simbologia é o momento da descida de Quetzalcoatl aos infernos, em forma de Xolotl. Como eu falava para vocês, Xolotl é um cachorro ou um coiote, simbolizando esse momento em que, nossa, aqui é a barreira da morte. Aqui é quando você tem que dissolver todos os elementos. O que significa isso? Questionar-se. Ah, mas já está tudo estabelecido, já disseram para você o que é cada coisa, o que é a vida, já deram a cartilha pronta. Não, mas eu tenho que saber o que isso significa, isso é real para mim, qual o verdadeiro sentido disso? Então é como se você desmontasse tudo, todas as coisas morressem, entre aspas, para elas renascerem com um significado, com movimento, com vida. Aí isso é simbolicamente a morte. Nós percebemos isso, eu tenho certeza, que cada um de nós, há momentos da vida que parece que ficou uma casca para trás. Por isso que a serpente é um símbolo interessante, porque ela vai trocando essa sua casca. Aquele momento da vida que você fala, nossa, isso aqui desmontou para mim. Só que não quer dizer que ele não teve valor, não quer dizer que eu vou sair destruindo os elementos materiais, quer dizer que eu vou dar a eles um sentido, uma vitalidade, uma renovação. Esse é o objetivo de emergir nas profundidades, nos infernos, entre aspas, que é esse mundo pós-morte, as esferas que nós nos separamos dela, porque são aquelas coisas que eu não consigo ver, que elas são um símbolo de mistério, aquele mistério que está oculto e eu não acesso. Então, descer ao ponto de maior profundidade é o ponto de partida para você resgatar, fazer nascer o Sol, fazer renascer Vênus, fazer renascer a consciência humana, fazer viver o coração humano, tudo o mesmo significado, voltar à vida. Tanto que Quetzalcoatl, no seu mito, também passa por aquele momento de ficar no sarcófago, de acordo com algumas tradições, 4 dias, outro diz que é 8 dias, e esse momento ali que ele fica quase em morte, né? Mas não a morte total, é a catalepsia, e aí depois ele renasce, simbolizando que ali tudo está sendo reavaliado, tudo foi dissolvido para reconstruir agora de maneira consciente com o elemento do êxito. Então esse ofício, essa ação, esse trabalho sagrado, que é a verdadeira ideia do sacrifício, sacro ofício, uma ação, um movimento, um processo de vida que vai me levar a uma compreensão, que vai me levar a um grau maior de evolução, que era o desprendimento daquelas coisas que nos atam à Terra, daquelas coisas que nos acorrentam às inércias, aos egoísmos e desejos passageiros, para que essa alma pudesse então voar. Por isso que a serpente emplumada, para que ganhasse força as asas de Quetzalcoatl, para que ganhasse essa dimensão do luminoso.